Olá, eu sou o Matheus Marques Araújo, matrícula 211-029488, e esse vai ser basicamente meu trabalho da simulação individual 3 sobre ímãs da turma de prática de eletromagnetismo. Sou do grupo e aqui eu vou começar apresentando um pouco sobre os tópicos. Então eu vou falar um pouquinho sobre supercondutores. Supercondutores são materiais capazes de conduzir eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atinge uma temperatura muito baixa, conhecido como temperatura crítica. Então, a partir de uma certa temperatura, qualquer eletricidade vai passar por eles com resistência zero. Eles são basicamente condutores perfeitos. Nessa temperatura, os supercondutores perdem sua característica magnética externa. Por isso, linhas de campo magnético não são capazes de penetrá-los. Existem dois tipos de supercondutores: os macios, formados por apenas um elemento químico, e os duros, formados por ligas metálicas. Ainda não foram comprovados materiais capazes de apresentar supercondutividade em temperatura ambiente. Aqui está errado, a temperatura ambiente seria um pouco mais alta, que aqui seria 0 graus Celsius, e no slide estão 273. Sendo o hidreto de lântano o material que chegou mais próximo com 250, mas sua pressão extrema de 200 gigapascal. Mas pesquisando eu também encontrei notícias sobre um material, suposto material, que é o material baseado no lutécio, LuNH, lutécio, hidrogênio e nitrogênio, que chegaram a uma temperatura de 294 graus para virar um supercondutor. Então, seria bem maior do que isso. Mas é isso. Não sei se foi comprovado nada ainda em relação a esse tipo de material, então não coloquei aqui no slide. Então, permeabilidade magnética. A propriedade física que descreve a resposta de um material ao campo magnético aplicado. Permeabilidade magnética, no fim das contas, vai ser basicamente a facilidade que a gente vai ter de expor um material a um campo magnético externo. Então, a facilidade com que esse material pode ser magnetizado e como o campo magnético vai se propagar dentro dele. Então, se o material tiver uma permeabilidade muito alta, significa que vai ser muito fácil do magnetismo se propagar, do campo magnético se propagar dentro dele. Se a permeabilidade for muito baixa, vai ser complicado. O campo não vai se propagar tão bem dentro do corpo. Então, aqui a gente tem os três tipos de materiais magnéticos: paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Materiais paramagnéticos são substâncias que apresentam uma resposta fraca ao serem expostas a um campo magnético externo. Possuem dipolos atômicos que, na presença de um campo magnético, se alinham em sentido igual ao do campo magnético. Alumínio, magnésio e sulfato de cobre são alguns exemplos de paramagnéticos. Materiais diamagnéticos são substâncias que exibem uma fraca repulsão quando submetidas a um campo magnético externo. Seus dipolos atômicos se alinham em sentido oposto ao campo. O bismuto, o cobre e a prata são diamagnéticos. Materiais ferromagnéticos são substâncias que exibem uma forte resposta magnética quando submetidas a um campo magnético externo. Seus dipolos atômicos também se organizam na mesma direção do campo externo. Ferro, cobalto e níquel são ferromagnéticos. Então, basicamente, são esses os três tipos de materiais magnéticos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o efeito Meissner. Ele foi constatado por dois físicos alemães, Meissner e Oxenfeld. Ele disse basicamente que para campos suficientemente pequenos, o valor do campo magnético dentro dos supercondutores é zero. Ou seja, esses materiais são capazes de expelir campo magnético.
Então, os supercondutores seriam diamagnéticos quase ideais. Então, basicamente, aqui a gente tem na representação, né, uma temperatura maior do que a temperatura crítica, o campo magnético vai conseguir passar pelo supercondutor. Mas se a temperatura for menor que a temperatura crítica, o campo vai ser expelido pelo supercondutor. Isso daqui, como foi dito aqui no slide, né? Quando o campo magnético for suficientemente pequeno. Então, para campos magnéticos grandes, essa relação também não se aplica. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre ímãs permanentes e como eles são feitos, como eles são construídos. Ímãs permanentes basicamente são capazes de manter as propriedades magnéticas após serem imantados. Eles são compostos por materiais ferromagnéticos, sendo os principais ligas de ferro e neodímio. São formados através da exposição desses materiais a um campo magnético de alta intensidade. E apesar de serem condutores elétricos, quando são percorridos por corrente elétrica, têm seus campos magnéticos prejudicados. Então, basicamente, o que acontece é que a gente vai pegar esse material de liga de ferro de neodímio, a gente vai expor ele a um campo magnético muito intenso. Quando isso acontecer, ele vai praticamente instantaneamente ser magnetizado. Ele vai apresentar um campo magnético próprio, porque as partículas dentro dele vão se alinhar de uma forma a apresentar um campo magnético. Então, basicamente, são assim que são criadas ímãs permanentes. Nessa primeira parte da simulação, vamos basicamente recriar os ímãs formato de rosquinha para ver como o campo é variado se nós variarmos a direção de cada parte da rosquinha. Então, basicamente nessa primeira etapa eu criei um retângulo e fiz uma rotação de em torno do eixo Z de 15 graus. Eu poderia ter feito em 30, mas ficaria... Eu poderia ter feito em 30 só replicado, mas eu decidi, mas aqui no momento eu fiz de 15, dupliquei e depois multipliquei rotacionando em 30 graus para preencher toda a direção do corpo. O próximo passo basicamente seria aplicar o centro de coordenadas e a direção dele para cada um desses corpos, para cada um dessas partes cilíndricas desse círculo. Isso vai basicamente nos dizer para qual direção o nosso ímã vai apontar. Para qual direção vai estar apontado o polo norte do nosso ímã. Então, essa é basicamente a criação da geometria, bem simples, no final das contas. Também definir o material do ímã, NdFe30. Esse é o nosso material magnético. Agora basta definir o tipo de solução que nós vamos ter. Aqui a gente vai focar basicamente na solução de magnitude, porque nesse primeiro caso, como nós vamos observar, o campo magnético no centro da circunferência basicamente é nulo. Não existe campo magnético ali. Então, tudo fica bem mais simples. Não havendo necessidade de mostrar o campo vetorial, que vai ser zero no centro. Nessa segunda simulação, o objetivo principal seria tentar recriar um ímã circular onde a parte de cima se representaria o polo norte e a parte de baixo o polo sul. Então, basicamente, a gente vai dimensionar o centro de coordenadas de cada um desses pequenos ímãs que a gente criou e aplicar uma direção para cada um deles. Sendo que as posições de cima vão apontar para cima e conforme a gente vai descendo,
nas partes dessa esfera de círculo, elas vão apontando cada vez para baixo. A direção do polo norte de cada um desses ímãs vai mudando ao longo do tempo. Então, por isso a gente consegue aproximar. Bem, um ímã onde a parte de cima é o polo norte e a parte de baixo é o polo do sul. Então, essa primeira etapa é essa parte é análoga à primeira simulação. Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa, criar o campo de direções de cada um deles e agora, mais em uma posição diferente para cada um e simular. Mas aqui a gente vai ter a magnitude, também o campo de vetores. Aí, como a gente pode ver, o ímã está apontando para cima, basicamente, como esperado. Porque para cima seria o nosso polo norte e para baixo seria o nosso polo sul. Esse último ímã seria o mais distinto de todos. Porque o primeiro, o polo norte ficaria para fora, o polo sul ficaria para dentro do ímã. No segundo, o polo norte ficaria para cima e o polo sul para baixo. Esse, a gente vai alternar a posição de cada um dos ímãs e a gente vai ver que a gente vai criar meio que ímãs, uma configuração que seria como se tivéssemos vários ímãs. Então o vetor, o campo vetorial dos ímãs vai basicamente ficar se alternando para cima, vai ficar se alternando entre cada um desses pequenos ímãs aqui, como se ele estivesse saindo de um e entrando em outro. Mas basicamente a gente vai repetir os mesmos passos que a gente fez para os outros, que seria definir a posição relativa de cada centro de ou centro de coordenadas, que vai indicar a direção do polo norte de cada um dos ímãs. Feito isso, a gente vai simular o campo vetorial e o campo vetorial de forma em vetores e em magnitude. E basicamente é isso. O resultado vai ser obtido logo em seguida. Bom, nessa parte aqui então eu vou basicamente criar os 5 eletroímãs, cada um com um vetor de direção do campo magnético, e para a gente conseguir visualizar a forma que vai ser gerada do campo. Então basicamente aqui eu criei um retângulo, e repeti e usei a ferramenta Multiply Along Line para repetir esse retângulo quadrado, na verdade, 4 vezes. Aqui eu cometi um erro, na verdade, mas já eu vou corrigir. São 5 retângulos, eu tenho 5 quadrados, eu gerei 4. Mas basicamente a gente vai gerar esses 5 retângulos, gerar esse retângulo maior para conseguir visualizar o campo magnético, e eu defini a transparência deles para melhor visualização. Então aqui, basicamente vai ser eu definir o material de cada um dos componentes. O retângulo maior vai ser basicamente o vácuo e os retângulos menores vão ser esse material NdFe30. Certo? Então basicamente foi isso que foi feito aqui. Agora
foi gerado um campo de coordenadas relativo para cada um dos elementos. E mais ou menos próximo aqui eu corrijo isso. Aqui eu corrigi e gerei o elemento que estava faltando. Cada um dos sistemas de coordenadas vai nos dizer a posição relativa do campo magnético que vai ser gerado em cada um deles, né? Então é isso. Só corrigindo tudo para ficar da melhor forma possível. Basicamente é isso. Bom, definida o campo de direção para cada um dos ímãs, basicamente foi definido aqui o tipo de solução que a gente ia ter. Eu botei para definir a solução em relação ao campo. E a próxima etapa seria definir o tipo de solução que nós teríamos. Então aqui as duas que vão ser usadas vão ser o vetor do campo magnético e a magnitude do campo magnético. Selecionando todos os objetos, essa vai ser a magnitude que a gente vai obter. E já vou mostrar o campo. Campo vetorial. E esse seria o campo vetorial. Então, basicamente essa vai ser a nossa resposta. Nossa solução para a simulação. Nesse experimento C, aqui, o começo seria a criação da geometria. A geometria desse objeto seria algo basicamente... seriam basicamente fazer 3 quadrados. A gente vai criar um quadrado maior, remover o quadrado menor e criar um quadrado menor no centro. Basicamente seria isso. Então, o elemento externo vai ser composto de um material X, então vai ser descrito, vai ser variável, e o elemento interno vai ser cobre, onde a gente vai tentar simular 500 amperes de corrente fluindo por ele. Então, nessa parte daqui, basicamente foram criados os quadrados que vão ser usados para fazer o recorte e para o seu material. E nessa etapa, basicamente estou dimensionando cada um dos quadrados. Vou colocar no final cada um na posição correta e fazer o preenchimento necessário, remover a parte necessária e adicionar a parte necessária usando os quadrados que eu criei aqui, basicamente. Então aqui está, a geometria está quase pronta, eu só tenho que excluir um dos quadrados que eu fiz a mais. Como você pode ver aí, mas basicamente é isso. Agora, duas coisas vão ser feitas. Eu vou adicionar um material para essa primeira simulação. O material do centro, na verdade o material do centro não vai mudar, ele vai ser o cobre. E a gente vai botar uma corrente de 500 amperes nele. O material externo vai ser de alumínio para essa primeira simulação, mas esse material vai se alterar. Aqui eu botei a corrente. E o meio entre os dois materiais vai ser composto de vácuo. Basicamente é isso. Aqui é criada uma área para visualização do campo magnético, da magnitude do vetor, e a transparência de cada um é feita para melhor visualização. Alterei a cor do objeto central para ficar parecido com o esquema apresentado pelo professor. Aqui a simulação em 2 dimensões está praticamente pronta. Basicamente, precisamos só resolver toda a simulação. Vão ser feitas 3 simulações de linhas de fluxo, de magnitude do campo magnético e vetor do campo magnético. O estado obtido é apresentado a seguir.
Agora é preparada basicamente a geometria 3D. E para isso basta colocar essa superfície que foi criada em um eixo, né, expandir ela nesse eixo Z. Com isso, a nossa geometria já está pronta. A gente só vai ter que de novo mudar a corrente que passa pelo fio de cobre e gerar as simulações, os tipos de resposta que a gente vai ter. De resto, tudo basicamente igual. A gente de novo vai ter o campo vetorial e a magnitude desse campo, mas aqui a gente também vai criar respostas em outros eixos, não só no eixo, não só em três dimensões, mas também em um plano. Nesse caso vai ser o plano XZ, se eu não me engano, para ter visualização de como vai funcionar nesse plano paralelo. Esse é o eixo XZ. Então basicamente é isso. A parte de simulações, a gente vai simular também obtendo com outros materiais além do alumínio. As simulações são encontradas no final do vídeo. Nessa última parte estão basicamente mostradas algumas das simulações que a gente obteve no experimento C. Então aqui é basicamente substituir o material X pelos materiais descritos e rodar a simulação em magnitude e em vetor para cada um dos materiais que estão aparecendo aqui na tela. Então, ferro, prata, alumínio, magnésio são alguns exemplos. Lembrando que aqui houveram simulações 2D e em 3 dimensões. Então essa basicamente vai ser a última simulação. Essa que é mais complicada, então vai exigir um pouco mais de tempo. Eu vou fazer ela com mais calma. Então, basicamente, a primeira etapa aqui é criar uma geometria, um polígono, para fazer a bobina. Então, basicamente, aqui vou escrever em qualquer lugar aqui. Pronto, vou fazer aqui. Ok. Agora
eu basicamente tenho que rodar em 360 graus esse polígono para ser a bobina. Vou dar em relação ao eixo Y. Só vou dar aqui antes a cor. Pronto. Eu já posso rotacionar. Tá. Pronto. Feito isso, metade da geometria já está praticamente pronta. Agora basta criar o retângulo. Então, eu podia mudar a direção dessa bobina, né? Tá pro lado, podia botar pra cima. Sim, vai ser isso. Vou ver aqui para facilitar. Agora é a criação do retângulo. Essa parte é simples. Pronto. Como foi? Aqui. Ótimo. Eita. Ficou um pouco grande. Mas aí é só cortar um pedaço dele. E ver como é que vai ficar. Tá. Ixi. Tá grande. Tá mais um pouco. Ah, não. Tá grande ainda. Mais um pouquinho. Pronto, agora tá ótimo. Agora eu tenho que botar esse imã lá no meio, né? Tenho que posicionar ele no meio da bobina. Vou usar a ferramenta mover para tentar fazer isso. Agora eu tô tendo um pouquinho de problema em fazer tudo isso, então quando eu conseguir colocar o imã lá no meio eu volto com a simulação.
Aqui eu consegui botar ele bem no meio. Então, bem, vamos lá. Agora eu vou usar isso aqui. Essa ferramenta. Gerar um eixo no centro do ímã. Pronto. Agora vou rodei aqui já. Fazer ele girar. O ângulo aqui que eu girei foi 18 graus. Agora pegar esse ímã. Adicionar um torque nesse ímã. Agora. Aqui a gente tem as superfícies, estou usando o plano YZ. Só que agora eu criei duas. Mas só preciso de uma, né? Vir aqui, editar. Isso. Só deletar uma delas. Agora nessa seção aqui eu posso botar uma estação. Então eu vou colocar 100 amperes e mudar o material para o ímã. Neodímio. E a bobina cobre. E aqui a gente vai basicamente criar uma região de visualização. Definir os passos agora, botar 30 passos. E tudo certo. Vou para analisar. Tá. Pronto, terminou. Setup. A gente pode ver. A gente tem como 2,021 4 vezes 10 a menos 6. Pronto. E essas são basicamente as referências bibliográficas, porque aquela